Imagine um pedaço de terra com pouco mais de 200 quilômetros quadrados, onde durante 300 dias e 300 noites ininterruptas, a humanidade decidiu testar os limites da sua própria aniquilação. Não estamos falando de uma batalha onde exércitos manobram com garbo, ou onde generais observam o campo de binóculos em colinas seguras. Estamos falando de um lugar onde a geografia foi apagada do mapa, onde florestas milenares foram reduzidas a tocos de madeira queimada e onde a terra foi revolvida tantas vezes pelas explosões que o solo se tornou uma mistura homogênea de lama, metal retorcido e restos humanos. Este lugar é Verdun, no nordeste da França, no ano de 1916. O que aconteceu ali não foi apenas um confronto militar, foi um experimento industrial de morte, projetado friamente não para conquistar território, mas para sangrar uma nação inteira até a morte. Para entender o massacre, precisamos entender a mente que o arquitetou. Erich von Falkenhayn, o chefe do Estado-Maior alemão, olhou para o mapa da Europa paralisada pelas trincheiras e chegou a uma conclusão terrível. Ele sabia que não poderia romper as linhas francesas de forma decisiva, então optou por uma estratégia de atrito puro. Em suas próprias palavras, o objetivo não era tomar a cidade de Verdun, mas sim forçar o exército francês a defender aquele símbolo nacional a qualquer custo. Ele queria transformar Verdun em uma bigorna onde martelo alemão bateria sem cessar, obrigando a França a jogar cada um de seus homens na zona de morte. A intenção declarada era sangrar a França até que ela ficasse branca. Foi a primeira vez na história que uma batalha foi planejada com o único propósito de gerar uma taxa de câmbio favorável de cadáveres. Tudo começou na manhã fria de 21 de fevereiro de 1916. O silêncio da floresta foi quebrado por um som que nenhum ser humano jamais havia escutado naquela magnitude. Mais de 1.200 canhões alemães abriram fogo simultaneamente. Não foi um bombardeio comum, foi uma tempestade de aço. Durante as primeiras 10 horas, 1 milhão de projéteis caíram sobre as linhas francesas em um espaço estreito de fronteira. A terra tremia como em um terremoto contínuo, sentido a quilômetros de distância. Colinas inteiras desapareceram. As trincheiras francesas, escavadas com tanto esforço, foram simplesmente vaporizadas, soterrando milhares de homens vivos. Aqueles que não foram despedaçados pelas explosões sufocaram em seus abrigos ou enlouqueceram com um barulho ensurdecedor que não cessava por um único segundo. Era o anúncio de que o inferno havia subido à superfície. Quando a infantaria alemã finalmente avançou, esperava encontrar apenas cadáveres. Eles caminharam através de uma paisagem lunar, usando as novas e terríveis armas da guerra moderna, como os lança-chamas, que cuspiam jatos de fogo líquido para dentro dos búnkeres sobreviventes. No entanto, para surpresa e horror dos invasores, em meio às crateras fumegantes, grupos isolados de soldados franceses, atordoados, surdos e cobertos de poeira, levantaram-se e começaram a atear de volta. A resistência inicial foi um ato de puro desespero, homens lutando não mais por estratégia, mas pelo instinto animal de sobrevivência. Foi ali, naqueles primeiros dias, que a batalha definiu sua natureza. Uma luta de curta distância, brutal e impiedosa, travada buraco por buraco, cratera por cratera. A batalha rapidamente se concentrou nos fortes que circundavam a cidade. Gigantescas estruturas de concreto e aço construídas décadas antes. O forte do Almut, o maior e mais alto deles, foi capturado pelos alemães quase sem luta nos primeiros dias. Um golpe devastador para o moral francês. Mas a luta pelo Forte Vaux, meses depois, mostraria a verdadeira face do horror. Dentro dos corredores estreitos, úmidos e escuros do forte,
soldados franceses e alemães lutaram no escuro, usando granadas, baionetas e pás, sufocados pela fumaça e pelo cheiro de decomposição. A guarnição francesa, isolada e cercada, resistiu por dias sem água. Homens desesperados chegaram à lambeira com mensação das paredes sujas e a beber a própria urina para continuarem lutando. Quando o comandante francês finalmente se rendeu, sua única exigência não foi salvo-conduto, mas respeito pela bravura de seus homens, que esqueléticos e delirantes marcharam para o cativeiro sob o olhar atônito dos próprios inimigos. Mas a maior parte da matança não aconteceu dentro dos fortes, e sim no campo aberto, na chamada Zona Vermelha. A artilharia dominava tudo. Soldados relataram que a morte vinha do céu sem aviso. Um pelotão podia estar marchando para a frente de batalha e, em um piscar de olhos, desaparecer completamente sobre uma nuvem de terra e fumaça, sem deixar vestígios para serem enterrados. O solo de Verdun foi revolvido tantas vezes que os corpos dos soldados mortos em fevereiro eram desenterrados pelas explosões de março, despedaçados novamente e misturados aos mortos de abril. A dignidade da morte havia sido abolida. Não havia túmulos, apenas uma massa de carne e lama que se estendia até o horizonte. O cheiro era insuportável, uma mistura de explosivos, gás mostarda e putrefação que impregnava as roupas e a comida, fazendo com que muitos soldados vomitassem incessantemente. A logística para manter essa máquina de morte funcionando era titânica. A única estrada que ligava a retaguarda francesa ao fronte de Verdun, uma estrada de terra estreita, tornou-se a artéria vital da França. Ficou conhecida como a Voie Sacrée, a Via Sagrada. Dia e noite, sem parar, uma fila interminável de caminhões levava munição e homens frescos para o fronte e trazia os feridos destroçados de volta. Dizia-se que um caminhão passava a cada 14 segundos. Se um veículo quebrasse, ele era imediatamente empurrado para a vala para não interromper o fluxo. Milhares de homens marchavam por essa estrada, sabendo que estavam indo para o abatedouro. Eles viam, no sentido contrário, os caminhões trazendo os sobreviventes, homens com rostos desfigurados, cegos pelo gás ou com o olhar vazio daqueles que viram coisas que a mente humana não foi feita para processar. No auge do verão, a batalha atingiu níveis de crueldade inimagináveis. O calor fazia com que os corpos no campo de batalha inchassem e explodissem, atraindo nuvens de moscas tão densas que escureciam o sol. A sede tornou-se um inimigo tão mortal quanto as balas. Homens arriscavam a vida rastejando até crateras cheias de água da chuva, muitas vezes contaminada pelo sangue e pelos fluidos de cadáveres em decomposição, apenas para molhar os lábios. A lama, criada pelas chuvas constantes e pela terra revolvida, era um monstro vivo. Ela sugava as botas, depois os joelhos e, finalmente, engolia homens inteiros. Muitos soldados feridos, incapazes de se mover, morreram afogados lentamente na lama viscosa, gritando por ajuda, enquanto seus companheiros, a poucos metros de distância, não podiam fazer nada sem serem alvejados pelas metralhadoras. O gás venenoso acrescentou uma camada extra de terror. O fosgênio e o gás mostarda, mais pesados que o ar, infiltravam-se nas trincheiras e nos buracos de granada onde os soldados tentavam dormir. O aviso de "gás, gás" provocava um pânico primitivo. Colocar a máscara a tempo era uma questão de vida ou morte, mas mesmo com a máscara, a vida era miserável. O visor embaçava, a respiração ficava difícil e a sensação de claustrofobia levava muitos à loucura. O gás mostarda queimava a pele, cegava os olhos e destruía os pulmões por dentro. Aqueles que sobreviviam muitas vezes ficavam com sequelas respiratórias excruciantes pelo resto das suas vidas curtas. A guerra química transformou soldados jovens e saudáveis em velhos decrépitos e tossidores em questão de minutos. A aldeia de Fleury, localizada no centro do campo de batalha, é um testemunho da violência dos combates.
Durante a batalha, as ruínas desta pequena vila trocaram de mãos 16 vezes. Ataques e contra-ataques suicidas eram lançados diariamente para capturar alguns metros de entulho. No final, Fleury não existia mais. Não havia casas, nem ruas, nem térvores. A vila foi literalmente varrida da face da terra, restando apenas um aviso no mapa onde ela costumava estar. Hoje, ela é uma aldeia morta pela França, um memorial fantasma onde a grama cresce sobre o solo irregular que ainda esconde munições não detonadas e ossos esquecidos. O general francês Philippe Pétain e mais tarde Roberto Nivelle organizaram a defesa sob o lema que se tornaria lendário: Ils ne passeront pas. Eles não passarão. Essa frase não era apenas um slogan, era uma sentença de morte aceita pelos soldados franceses. Significava que cada metro de solo francês seria pago com rios de sangue alemão. A rotação de tropas implementada pelos franceses, o sistema de Nória, garantiu que quase todo o exército francês passasse pelo inferno de Verdun em algum momento. Isso criou uma irmandade traumática entre os soldados de toda a França. Todos sabiam o que era Verdun, todos compartilhavam um mesmo pesadelo. A batalha deixou de ser um evento militar e tornou-se parte da alma torturada da nação. Do lado alemão, o sofrimento não era menor. Os soldados do Kaiser, inicialmente confiantes na vitória rápida prometida pela sua artilharia superior, logo se viram atolados no mesmo pesadelo que seus inimigos. As cartas enviadas para casa pelos soldados alemães revelam um profundo desespero e uma resignação melancólica. Eles escreviam sobre a morte que dançava em toda parte, sobre a fome constante e sobre a sensação de terem sido abandonados por Deus em uma terra amaldiçoada. A estratégia de Falkenhayn de sangrar a França, na verdade, estava sangrando ambos os exércitos simultaneamente. A máquina de guerra havia saído do controle de seus criadores e agora operava por conta própria, consumindo combustível humano em uma taxa insustentável. À medida que o outono se aproximava e as chuvas voltavam a transformar o campo de batalha em um pântano intransponível, a exaustão tomou conta de ambos os lados. Os alemães, precisando desviar recursos para combater a ofensiva britânica no Somme e a ofensiva russa no leste, começaram a perder a iniciativa. Os franceses, aproveitando-se disso, lançaram contra-ataques metódicos e ferozes para recuperar os fortes perdidos. A recuperação do Forte Douaumont foi um momento simbólico, mas o custo foi astronômico. Quando as tropas francesas finalmente entraram novamente nas ruínas do forte, encontraram um cenário de horror gótico, com corredores bloqueados por pilhas de corpos e feridos que haviam sido deixados para trás na escuridão. Quando a batalha finalmente terminou em dezembro de 1916, as linhas de frente haviam mudado apenas alguns quilômetros em relação ao início do ano. O resultado estratégico foi praticamente nulo. Os alemães não tomaram Verdun e a França não quebrou o exército alemão. Mas o custo humano foi algo que o mundo jamais havia visto. Estima-se que houve mais de 700 mil baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Mais de 300 mil homens morreram naquele pedaço minúsculo de terra. Isso equivale a uma média de uma morte por minuto, todos os minutos, de todos os dias, durante 10 meses. Se fizermos uma conta macabra, é como se houvesse 5 ou 6 cadáveres por cada metro quadrado do campo de batalha. Mas os números, por mais terríveis que sejam, não contam a história completa. O verdadeiro legado de Verdun é o trauma psicológico. Uma geração inteira de homens foi quebrada por dentro. Aqueles que voltaram para casa não eram mais os mesmos maridos, pais ou filhos que haviam partido. Eles traziam consigo o shell shock, o choque de granada, tremendo incontrolavelmente ao menor ruído, incapazes de dormir sem ver os rostos dos amigos despedaçados.
Verdun criou um abismo psicológico entre quem esteve lá e quem não esteve, um silêncio compartilhado que moldou a política e a sociedade europeia nas décadas seguintes. O pacifismo extremo da França no período entre guerras, que a levaria à sua rápida derrota na Segunda Guerra Mundial, nasceu nas trincheiras de Verdun. Eles simplesmente não podiam suportar a ideia de passar por aquilo novamente. Hoje, se você visitar Verdun, encontrará o ossuário de Douaumont. É uma torre gigantesca, semelhante a um projétil de artilharia que vigia o campo de batalha silencioso. O que torna este monumento assustador não é sua arquitetura, mas o que ele contém. Nas janelas do porão, você pode ver pilhas e mais pilhas de ossos humanos misturados, crânios, fêmures, costelas. São os restos mortais de 130 mil soldados não identificados, franceses e alemães, cujos corpos foram tão pulverizados que não puderam ser separados. Na morte, os inimigos finalmente se uniram em uma massa indistinta de cálcio e memória. Ao redor do ossuário, estende-se um cemitério com milhares de cruzes brancas, perfeitamente alinhadas, cada uma representando uma vida interrompida, um futuro que nunca aconteceu. A floresta voltou a crescer em Verdun, mas as árvores são estranhas, retorcidas. O solo ainda é ondulado, marcado pelas crateras que nunca desapareceram completamente. Ainda hoje, mais de 100 anos depois, existem áreas proibidas ao público onde o solo ainda está tão saturado de arsênico, chumbo e explosivos não detonados que nada cresce, e onde pisar fora da trilha pode significar a morte. A cada ano, os agricultores locais ainda desenterram a colheita de ferro, granadas, capacetes enferrujados e ocasionalmente os ossos de um soldado que estava esperando há um século para ser encontrado. Verdun permanece como o aviso definitivo da loucura da guerra industrial. Não foi uma batalha por liberdade, ideologia ou justiça. Foi uma batalha de orgulho e cálculo matemático, onde seres humanos foram reduzidos a números em uma planilha de desgaste. Ao olharmos para as fotos em preto e branco daqueles homens, com os olhos arregalados de terror e os uniformes cobertos de lama, não vemos heróis de uma epopeia clássica, mas sim vítimas de uma máquina que fugiu ao controle da razão. Eles foram massacrados não porque a morte deles era necessária para a vitória, mas porque a lógica da guerra exigia que o processo continuasse até que não restasse mais ninguém para alimentar a fornalha. Portanto, quando falarmos de guerras e batalhas, que nunca nos esqueçamos do que aconteceu naquele canto da França em 1916, que nos lembremos do som da artilharia que nunca parava, da sede que levava à loucura e da lama que engolia os vivos. A história de Verdun não é sobre quem ganhou ou quem perdeu, pois em um massacre daquela magnitude não existem vencedores. Existem apenas os sobreviventes, que carregaram o peso do inferno em suas memórias até o fim dos seus dias, e os mortos, que ainda dormem sob a terra inquieta de um campo de batalha que o mundo jamais deveria esquecer.